Bom, pessoal, olá para todos. Na nossa última conversa, a gente parou num dos momentos mais estranhos, eu diria vergonhosos, da história da França. Foi um momento que a gente chamou de a fuga de Varennes. Varennes é uma cidade que fica no sul da França, próximo ao sul da França, e ela foi o local onde o rei Luís XVI, que nessa imagem teoricamente seria esse nosso amiguinho aqui, foi preso como um traidor da França, o que não é muita mentira. O Luís XVI estava tentando fugir da França em direção a um dos países aliados, possivelmente a Áustria ou a Prússia, já que a França estava passando por uma revolução e era agora uma monarquia constitucional. Bom, com a prisão do Luís XVI até isso acaba. A revolução fica ainda mais complicada, já que a França passa a ser uma república, ou seja, um governo que não tem rei. É exatamente desse ponto que a gente continua, do momento em que a França, até então uma monarquia absolutista, pelo menos até 1789, deixa de ser uma monarquia absolutista para virar uma monarquia constitucional e agora uma república. Vamos adiante. Bom, o período da República, o período inicial da República na França, ficou conhecido como Convenção, porque era na verdade uma reunião, uma convenção de diferentes grupos com interesses políticos diferentes que acabou governando a França. É interessante, ainda que essa imagem aí de cima seja a imagem que mostra o interrogatório e o que foi o julgamento do rei Luís XVI, ela é interessante para ajudar a mostrar como é que era essa reunião de representantes, que não seria muito diferente do que é uma reunião hoje no Senado brasileiro, por exemplo, onde a gente tem nada mais nada menos do que os grupos políticos sentados, reunidos, discutindo propostas para mudar o país, uma bancada, onde uma pessoa tem o direito à palavra, além, é claro, da liderança do Senado sentada na mesa à frente. Nas reuniões lá na França, os grupos políticos tinham a mania de sentar em posições diferentes, aliás, em posições específicas de acordo com o tipo de grupo. Por exemplo, era super comum que o grupo da direita fosse o grupo girondino, que era um grupo político de representantes da alta burguesia, então pessoas com bastante condição financeira, e que, óbvio, estava defendendo aquelas mudanças da Revolução, mas não queria nada tão radical ou tão liberal. O grupo que se sentava no meio era conhecido como Grupo do Pântano, e também representava alguns grupos da burguesia, só que tinha como principal característica o fato de que normalmente não tomava nenhum partido, ia para o lado que estivesse ganhando, vamos dizer assim. E aí, do lado esquerdo, sempre se sentava um grupo que era mais radical. Esse grupo era formado pela pequena burguesia, então assim, as pessoas que até tinham posses, mas um comércio pequeno, um pequeno investimento em imóveis e um grande apoio dos tais sans-culottes, aqueles caras dos quais a gente já tanto falou, que nada mais eram aí do que um grupo de pessoas mesmo que vivia em Paris e, bom, por uma questão de grana não tinha como pagar uma roupa melhor e acabava sendo identificado porque não usava a mesma roupa que a nobreza. Enfim, esse grupo que ficava mais à esquerda tinha o nome de jacobino. E é interessante porque, como eles eram os mais radicais da época, ficou estabelecido isso. Até hoje, quando a gente quer falar de um grupo mais radical na política, a gente fala do grupo à esquerda por causa dos jacobinos, uma espécie de herança mesmo lá da época da Revolução Francesa. A situação durante esse período da Convenção, os jacobinos tinham adquirido grande poder. A gente já viu que os sans-culottes, que apoiavam os jacobinos, eles foram responsáveis pela defesa de Paris. Então, o passo seguinte, aquilo que eles conseguiram foi, aí eu acho que a imagem autoexplicativa do que está acontecendo, né? A execução do rei Luís XVI. Isso aconteceu em janeiro de 1793, e com a execução do rei Luís XVI, a república ficava instalada definitivamente, né? O país já não tinha mais rei. Ao mesmo tempo, aqueles inimigos da França, os tais países externos que
tinham odiado a ideia da revolução, porque tinham medo que o próprio povo resolvesse fazer alguma coisa parecida, tinham ficado determinados a acabar de vez com essa revolução, a restabelecer algum tipo de governo monárquico, nem que fosse com os herdeiros do rei que agora tinha sido morto. Esse mapa aí é um mapa exatamente da Europa, lá de 1792, e aí a gente pode ver a localização da França, que está mais ou menos aí sempre nesse ponto meio que central da Europa, e alguns inimigos dos quais a gente já falou, como a Prússia, a Áustria e o eterno inimigo, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, da França, que foi a Inglaterra, que aí está com o nome de Grã-Bretanha. Eu tirei um linkzinho, na verdade um print screen da Wikipédia, sobre esse primeiro ataque que a França recebeu o primeiro ataque de fato grandioso durante a Revolução, chamado de Primeira Coligação. Meu amigo, olha a situação da França. De um lado a gente tem aqui, defensores, no caso, né, os combatentes, a França, alguma ajuda da Espanha, isso a partir de 1796 só, ou seja, bem depois, e alguma ajuda da República Batava, que não existe mais, e das legiões polonesas, mas sempre a partir de 1795. Se você notar aí, você vai ver que o comecinho desse ataque está em 1792, ou seja, durante 3 anos, cara, era a França e a França. E os inimigos, aqueles que estavam atacando da primeira coligação, toda essa galera aqui, Monarquia de Habsburgo, Sacro Império Romano Germânico, Prússia, vou marcando no mapa aqui quem eu for achando pra gente ter uma ideia. Prússia, Sacro Império Romano Germânico, aí você incluiria a Áustria e a Hungria, que são países que hoje são separados, a Grã-Bretanha, e aí, no caso a Inglaterra entrou, foi com recursos para financiar essas tropas, a Espanha, Portugal, eu não vou nem perder meu tempo listando todo mundo, todo esse pessoal contra a França revolucionária, contra a França dos jacobinos. Aí a gente se pergunta, tem motivo para esses caras terem tanta vontade, tanta sede de atacar assim a França dos jacobinos, de atacarem essa França revolucionária? Tem. A questão os jacobinos, por serem os mais radicais, quando tomaram o controle da convenção, decidiram fazer mudanças tão radicais quanto se podia imaginar para aquela época, pelo menos. Mudança número 1. Eles fixaram um preço máximo para o pão. O pão era e ainda é um alimento básico e essencial na França, então limitar o preço disso, obviamente, interessa ao povo, mas pode prejudicar quem tem terras onde o trigo está sendo produzido, o dono daquela pequena mercearia e padaria. Então, já é uma medida polêmica que recebe um grande apoio do povo. Segunda medida, realizaram reforma agrária nas terras da nobreza e do clero, ou seja, pegaram aquelas terras que antes pertenciam a esses dois grupos e dividiram entre as pessoas do povo, deram as terras a essas pessoas. Terceira medida polêmica deles, estabeleceram educação pública e gratuita. É fato, cara, educação liberta. Quando você sabe o que está acontecendo, você pode imaginar para onde as coisas estão indo, pode lutar por melhorias. E aí, se você tem uma educação para todo mundo, pública e de graça, ou seja, ninguém precisa pagar por aquilo, você começa a criar realmente mais cabeças pensando e criticando o sistema. Quarta medida, cobravam impostos mais altos dos ricos. E aí foi onde eles começaram a polemizar de verdade, porque não só o nobre, que não pagava imposto antes e passou a pagar, era rico, mas também o burguês, que tinha muita propriedade, o cara lá do grupo adversário, o girondino, que fazia parte da convenção e passou a pensar se valia a pena, de fato, manter essa relação com os jacobinos. E a última medida polêmica deles foi a de abolir a escravidão nas colônias francesas. A França era um país que ainda tinha algumas colônias, aqui na América inclusive, e eles decidiram abolir mesmo, acabar com a escravidão. Todos os negros escravizados que existiam aqui eram muitos, e os negros eram considerados propriedade, então eles tinham valor de mercado,
foram considerados pessoas livres. Fazia parte daquela ideia de liberdade e igualdade dentro do Iluminismo e dentro da Revolução Francesa. É curioso lembrar também que os caras que, na verdade, controlavam o grupo dos jacobinos eram caras que tinham lutado pela defesa da França, como aqueles 3 camaradas que a gente citou na nossa aula anterior. O Danton era o primeiro deles, um dos líderes, também o Marat era um dos líderes, e por fim o Robespierre, cara. Eu disse a vocês, aliás, na última aula que a gente devia gravar o nome desse sujeito, essa belezura de pessoa aí, porque o Robespierre, ele na verdade era um cara que acabou adquirindo liderança no movimento. Tô apagando os outros para deixar ele bem central. Vou escrever o nome dessa coisa linda aqui embaixo pra gente. Eu chamo ele de coisa linda de propósito, vocês vão entender por quê. Uns cientistas aí recentemente tentaram reconstituir o rosto dele usando, acho que recursos tecnológicos e análise de imagens, etc. Olha que gracinha que o Robespierre seria. Essa é uma reconstituição fiel do rosto dele. Parece, né? Com a pintura parece. Mas olha, que beleza de ser humano. Enfim, Robespierre foi um dos líderes, aliás, foi o principal líder do grupo dos jacobinos, já tinha defendido a França lá naquela situação de invasão, e a gente vai ver mais pra frente que ele foi um dos mais radicais, inaugurou o que muita gente chama de totalitarismo. A gente vai estudar isso melhor numa aula aí um pouquinho mais pra frente, quando falar de século XX. O grande momento de glória dos jacobinos veio, na verdade, com um evento um tanto triste. Esse cara deitado aí, morto, na verdade ele estaria morto dentro de uma banheira, ele é uma figura que a gente já conhece, ele é o tal do Marat, ele seria essa pessoa aqui, parece, um pouco talvez, ele é o tal do Marat, um dos líderes dos jacobinos, e ele teria sido morto por essa bela moça representada aí na imagem, uma participante do grupo dos girondinos, adversários então, num momento onde a perseguição entre os dois grupos estava crescendo. A morte do Marat é muito simbólica. Os jacobinos se sentem definitivamente atacados e aí aproveitam esse momento para adquirir mais poder, essencialmente na figura do nosso amigo Robespierre, o bonitinho que eu mostrei agora há pouco. O Robespierre vai usar esse momento para iniciar uma verdadeira perseguição aos inimigos dos jacobinos e instalar um dos períodos mais sombrios da Revolução Francesa, talvez até da história da humanidade. Por isso ganhou um nome tão complicado. O período do terror, que foi de setembro de 1793 até julho de 1794. Durou um pouquinho menos que um ano, e nesse período, o que eu posso usar como definição do que aconteceu? Infinitas imagens como essa. Posso adicionar mais coisa como, por exemplo, isso aqui. Por que eu estou usando tanta imagem de guilhotina? Essa perseguição que os jacobinos fizeram aos seus inimigos, ela foi uma perseguição que se arrastou por todo esse período aí. Muitos girondinos, então muitos burgueses, muitas pessoas importantes foram mortas. E, para ser sincero, a situação é tão dramática que as estatísticas dizem que 40 mil pessoas teriam sido mortas durante esse período do terror. As estatísticas variam, alguns estudiosos dizem que um pouco menos, mas você sabe que um número muito grande de gente foi morta. E o nome terror, ele foi tão simbólico, ele se tornou tão forte, que essa associação foi vinculada ao que hoje a gente chama de terrorismo. Esse ataque bizarro, violento, sangrento, que era o trabalho da guilhotina, né? A guilhotina era uma coisa sangrenta, aqueles que são considerados seus inimigos políticos. O que um Osama Bin Laden da Al-Qaeda fazia, ou que alguns terroristas ainda continuam fazendo, tem esse nome exatamente por causa do período do terror lá da Revolução Francesa. É óbvio que os grupos adversários não iam deixar isso de graça. A quantidade de gente que o Robespierre matou foi tão grande que ele começou a perder apoio popular. E aí, em julho de 1794,
o Robespierre foi preso. Essa é uma imagem que representa o momento da prisão dele. Pouco tempo depois ele foi condenado. Algumas imagens retratam, por exemplo, ele e alguns líderes jacobinos sendo levados para punição. O Robespierre seria essa pessoa sentada bem aqui na ponta da imagem, até com um olhar triste. E inevitavelmente o que acabou acontecendo foi que o Robespierre teve o mesmo destino de tantas pessoas que ele condenou à morte. O Robespierre acabou indo parar na guilhotina. Essa seria a imagem da morte dele. Você vê que algumas pessoas na imagem até comemoram e celebram aí a partida do Robespierre, que foi uma pessoa que acabou perdendo apoio até do povo, de tão radical que era, de tão excessivas que foram as suas medidas. E, bom, quem tomou toda a liderança para tirar o Robespierre do poder, apesar do povo ter diminuído aí esse apoio, foi o grupo dos girondinos, aquele grupo de burgueses ricos, muito poderosos, e que no final das contas acabou assumindo o governo e criando o último período da Revolução Francesa, o período que a gente chama de Diretório. Durou 4 anos, os 4 anos finais. Em 1799 a gente diz que a Revolução Francesa chegou ao final. Durante esses 4 anos, 5 pessoas foram responsáveis por governar a França, uma espécie de grupo, por isso o termo diretório, né? Uma espécie de grupo selecionado. Mas foi um período ruim, cara. Um período de instabilidade política, de baixo crescimento econômico. Vários grupos tentaram tomar o poder assim que conseguiam. Aliás, assim que tentavam eram impedidos, mas é um período difícil mesmo, em que a burguesia teve muito medo, já que eles tinham aí uma situação em que eles tinham alguns privilégios conseguidos com a Revolução Francesa que eles queriam manter, mas tinham medo de que as revoltas, as pessoas do povo mais revoltadas acabassem retomando o poder e instalando uma situação caótica. Quer ver que as coisas podiam piorar? Podiam. Em 1798, uma segunda coligação de países inimigos se juntou aí para atacar a França, que dessa vez tinha um pouco mais de apoio do que a gente viu na outra situação lá. A França aqui desse lado, com apoio da Espanha, Dinamarca, Noruega, alguns países, mas do outro lado, como sempre, a Inglaterra, grande inimiga, a Rússia, Portugal e o tal Sacro Império Romano Germânico, numa nova coligação, tentando por fim a revolução, tentando restabelecer um rei. E aí o grupo girondino entrou em desespero. O que você faz quando você não consegue manter a economia funcionando, você tem a revolta do povo e você tem novas tropas às portas do país tentando acabar com a revolução, acabar com as poucas melhorias que a burguesia tinha conseguido? Bom, era preciso encontrar alguém em que se pudesse confiar, alguém que pudesse tomar a liderança desse processo, alguém que pudesse garantir que aquelas conquistas da revolução, as que interessavam a alta burguesia, iam ser mantidas, mas ao mesmo tempo que não fosse tentar transformar num novo período de terror, matar tanta gente. E, por incrível que pareça, a burguesia encontrou um cara assim. Esse camarada aqui se chama Napoleão Bonaparte. Napoleão tem uma história bacana, uma carreira militar de sucesso. Começou trabalhando na artilharia, mexia com canhões, foi subindo de posto, se revelou um militar muito capaz. Na época da Revolução já era um líder militar, nesse período já era um general. E aí o apoio, o prestígio que o Napoleão tinha entre as pessoas, porque era um general muito bem sucedido, começou a chamar a atenção da burguesia, do grupo dos girondinos. E se esse cara pudesse ser a pessoa que resolvesse o problema deles de vez? Pudesse ser aquele camarada que assumiu o poder, liderar a França e acabar de vez com toda aquela política instável e confusa da Revolução. A oportunidade veio logo pouco depois. Essa imagem aí, ela mostra o que ficou conhecido como golpe do 18 Brumário. Esse nome golpe do 18 Brumário vem do fato de que, acredite ou não, durante a Revolução Francesa, o calendário que a gente conhece, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, deixou de existir, os meses receberam outros nomes, então Brumário era um dos meses,
No nosso calendário, isso seria equivalente ao dia 9 de novembro. E esse camaradinha, bem no meio dessa confusão aí toda que está rolando, esse cara bem aqui ao centro, é o tal Napoleão Bonaparte. O Napoleão acabou dando o primeiro golpe de Estado da história. Foi o primeiro cara a tomar o poder. Ele estabeleceu uma ditadura. A gente vai entender isso melhor na próxima aula. Mas quando estabeleceu isso, ele assumiu o poder. Ele tinha grande apoio popular, grande apoio dos girondinos, da alta burguesia, e a princípio a intenção do Napoleão era garantir a sobrevivência da França contra aquela segunda coligação, contra aquele segundo ataque, manter algumas conquistas da Revolução, mas evitar que a população se revoltasse. Isso aconteceu então em 9 de novembro de 1799, data que a gente considera o final da Revolução Francesa. A gente, nas próximas conversas, vai falar exatamente quem foi o Napoleão. E aí a série de mudanças que ele trouxe para a França, para a Europa e até para o Brasil. Um abraço e até a próxima.